Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um plugin que eu estou desenvolvendo, que é o Barça Clean. Eu tenho esse outro plugin que eu fiz um tempo, uma barra de ferramentas, que eu vou lançar uma nova versão daqui a um tempo, mas eu estou finalizando, está em teste, alguns influencers estão testando para mim, que é o Barça Clean. Ele, na verdade, é uma união ali de diversos plugins, como Material Resizer, o CG Impact Report, um pouco do Cleanup, do Solid Tools. Ele é uma junção de várias outras coisas e de vários comandos nativos reunidos num lugar apenas, de maneira mais simples e intuitiva para o usuário final. Bom, então a primeira coisa, isso aqui é um sistema que eu fiz de gerenciamento de perfil, porque eu vou lançar diversos recursos depois de configuração. Você pode mudar o perfil do usuário a qualquer momento. Então você pode aqui no gerenciamento de perfil, vou criar aqui um perfil para mim, salvar esse perfil. O legal, quando eu entro nesse perfil, eu posso configurar ele hoje. Só tem o idioma e se eu quero modo escuro ou não. Então vou deixar aqui mesmo em português e salvar. E aí esse item fica salvo, o plugin sempre vai abrir no último perfil que você deixou aberto. Esse aqui é um teste para diversos outros recursos que eu vou lançar no futuro para a minha barra aí do Barça Verso. No SketchUp, quando você quer fazer um purge, você quer eliminar os não usados, você sempre vai lá no janela, informações do modelo, estatísticas. Aqui você pode eliminar os não usados. Você tem aqui uma série de estatísticas, mas você pode eliminar aqui os não usados, mas de uma maneira geral. Ou você pode, em cada janela, clicar ali nos materiais, clicar aqui e depois fazer aqui o eliminar os não usados dos materiais, depois os componentes, assim por diante. Eu reuni isso tudo numa janela só. Então eu venho aqui, ele vai gerar o relatório desses elementos que estão aqui. No caso, eu tenho um componente não usado e eu posso limpar só o componente. Então eu tenho uma lista, eu posso limpar individualmente tudo o que eu quero. Então, por exemplo, as guias, eu posso excluir as guias, eu posso eliminar esse componente aqui não usado, depois os materiais e assim por diante. Então, todos os estilos e o que eu precisar. Isso é bom porque, normalmente, quando você faz um purge geral, você acaba perdendo layers, etiquetas que você não queria, os estilos também vão embora, e aqui você consegue controlar isso tudo de uma maneira mais eficiente, tá bom? E aqui ele limpa tudo, é o purge geral mesmo, e assim por diante. Na segunda aba, de peso do projeto, você pode fazer de objetos só selecionados, e aqui entra um parênteses interessante, que se for um arquivo já pesado, com muito arquivo, se você apertar em projeto completo, tem uma mensagem aqui que isso pode demorar, tá? Porque ele vai vasculhar o seu projeto todo e mostrar uma lista para você de todos os elementos. Agora, se você já tem um arquivo pesado, talvez seja interessante você selecionar pedaços dele e ir criando um relatório ali e verificando por pedaços, tá? Por isso que você consegue fazer apenas selecionados. Aqui você tem a lista dos elementos e você pode classificar eles por tamanho, faces, linhas, como você preferir. Nem sempre o que tem mais linhas é o mais pesado, isso é importante entender, tá? Você tem aqui o nome do componente e olha só que legal. Quando você aperta selecionar, ele vai entrar já no componente e isolar ele do restante. Isso é bom porque às vezes você é um detalhezinho pequeno em algum lugar. Com essa ferramenta você consegue identificar onde está do projeto exatamente o elemento que você precisa. Aqui ele fala se é grupo ou componente, você pode filtrar isso por aqui, ó. Só grupos, tirar os grupos, tirar os componentes, e eu tenho uma pesquisa em tempo real. Ó. Então se eu pôr aqui torneira, tá vendo? Ele já mostra ali todos os itens da tabela com esse nome. Certo? Então é uma pesquisa em tempo real aqui da tabela. Você pode também dar 2 cliques no nome e mudar o nome do grupo. Esse daqui é o tampo. Pronto, agora esse elemento já tem o nome de tampo lá dentro do sistema. Você pode também salvar, porque às vezes você quer salvar esse componente, botão direito e tudo, você pode salvar ele aqui, ele já vai abrir sua área de salvar o componente, tá bom? No seu computador. Nos materiais, ele não tem só dos selecionados, eu fiz aqui do projeto completo apenas, mas aí nós temos 2 tipos de material, Os materiais que têm cor, ou seja, são só materiais com RGB. Eu vou até ampliar aqui um pouco a tabela para vocês verem.
Vai mostrar uma miniatura disso. Você pode novamente classificar, né, por tamanho, como você preferir. Eu aconselho você tirar até o material por cor, para deixar só as texturas, né, para você... Material de cor praticamente não tem um tamanho, e você consegue filtrar isso tudo por aqui. E os materiais? Bem, a seleção dele é selecionar ele aqui na lista de materiais, tá? Porque às vezes você tem tanto material que você não consegue achar ele por aqui e fica um pouco mais difícil. Então aqui você seleciona, ele vai direto para o baldinho, né? Ou seja, para a opção selecionada no material ativo. Aqui você consegue também trocar o nome. Posso trocar aqui, ele já trocou o nome do material. A resolução, eu posso mudar a resolução dela aqui. Então vou por 512. Eu ponho mudar, observe que o tamanho está 1,15, né? Ele já vai atualizar. Ó, já passou para 0,8. Então você consegue mudar isso tudo também. Aqui você tem o nome da textura, que é esse nome aqui, né, desse arquivo. Eu só atualizei aqui porque quando você muda a textura, né, ele salva uma nova imagem para fazer parte daquilo, preservando, tá, o material. Então olha só, você viu que preservou, né, o posicionamento dele, o tamanho dele, só trocou a textura. Eu consigo salvar essa textura depois, né, que é essa textura que fica aqui, salvar na minha máquina. Eu consigo mudar o nome da textura, ó, que legal. Posso por aqui, ó, Harita. Ele mudou aqui o nome da textura que fica dentro do projeto. E aí quando eu apertar salvar, ele vai salvar essa textura para mim. E eu consigo também salvar o SKM, que aí é salvar a textura do SketchUp, né, o material do SketchUp também. Eu venho aqui, o SKM ou a textura. E aqui, por exemplo, para componentes sólidos, né, eu posso abrir isso, vir aqui os não sólidos, procurar. Então eu tenho ali o componente 1 tem uma linha, eu posso arrumar essa linha solta. Ele passa a ser um componente sólido agora. E eu posso arrumar, nesse caso aqui, o buraco, né? Então vem aqui, ó, arrumar buraco, ele arrumou ali a superfície que estava no componente. Isso aqui ele pode exibir uma tabela com vários recursos, né? Nem sempre você precisa necessariamente arrumar ele com os componentes sólidos, mas para um item específico pode ajudar bastante. Pelo menos a lista do que não é sólido você consegue identificar por aqui. Então essa é a primeira versão aqui do Barça Clean. Assim que terminarem os testes, estiver tudo redondinho, eu vou soltar para vocês, e aí vocês podem usar. E todos os novos pedidos, eu vou juntando isso para novos recursos para uma atualização futura do plugin. Feito? Então, até a próxima!